seja muito bem-vindo ao Coletiva, o seu programa semanal de entrevistas aqui da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. Muito obrigada pela sua companhia e o seu carinho de sempre. E você sabia que muito do que somos como adulto é resultado do que vivemos enquanto criança? É isso mesmo, é um assunto super interessante e que a gente vai tratar aqui hoje, porque as pesquisas indicam que os primeiros anos de vida de uma criança são fundamentais. E eu convidei então para falar com a gente sobre isso a pedagoga Silvia Letícia de Faria. Ela é articuladora municipal do programa São Paulo pela Primeiríssima Infância. Silvia, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua participação. Olá, Fabiola. Eu é que agradeço o convite e esse espaço para a gente estar tratando de um assunto tão importante. Com certeza, é muito mesmo, é realmente muito interessante. Eu convido o pessoal de casa a nos acompanhar, porque é o que eu digo, depois que você estuda esse assunto, você nunca mais vai olhar para uma criança do mesmo jeito, né, Silvia? Com certeza, com certeza. Quando a gente passa a ter informações e orientações sobre o tema, o nosso olhar amplia. Amplia, com certeza. Bom, aqui em Votuporanga, Silvia, a gente tem uma rede de instituições que realiza atividades nessa área há muitos anos, né? Na área da primeiríssima infância, da primeira infância também. E para a gente começar, me conta, o que é considerada a primeira infância? Porque às vezes o pessoal de casa ouve esse termo, mas nunca pensou muito sobre ele, né? Conta pra gente. Bom, o que os estudiosos, pesquisadores nos informam sobre o tema é que primeira infância é o período que vai desde a concepção, lá ainda dentro do útero da mãe, até os 6 anos de idade. Tá? Então, a gente prevê cuidados essenciais para a criança desde a gestação até ela completar os 6 aninhos. A gente ouvia também o primeiríssima infância, né? O primeiríssima seria até que idade, Silvia? Na verdade, a primeiríssima infância é um recorte dentro da primeira infância, que a gente direciona como o período mais importante. Dentro da primeira infância, a primeiríssima seria do 0 aos 3 anos. É onde a criança, a gente chama de janela de oportunidades, onde ela está ávida ao conhecimento e as conexões neurais dela estão a todo vapor. É o momento que ela está como uma esponjinha. Então, tudo que é oferecido para ela aprende com muita facilidade. Por isso que a gente volta o nosso olhar para este período, do 0 aos 3, que é o programa Primeiríssima Infância. Silvia, então quer dizer que essa primeira infância é a base para toda a vida dessa criança, desse ser humano, né? E as relações, os cuidados e os estímulos, eles realmente determinam quem a criança vai ser ao longo da vida? Fabiola, o que nós somos hoje enquanto adultos, as nossas experiências e as nossas interações nesse período são fundamentais para o nosso comportamento e para a nossa personalidade. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Há séculos, estudiosos pesquisam sobre o desenvolvimento infantil e tentam entender como que o cérebro da criança aprende, né? Então, assim, psicólogos, psicanalistas, médicos, pedagogos, sociólogos da infância, há séculos atrás já vem desenvolvendo estudos e pesquisas sobre o tema. Mas, na verdade, com o advento da neurociência, é que esse assunto teve, de fato, evidências científicas que comprovavam esses estudos de teóricos do século XIX, por exemplo. Vital Didonné, que é o presidente da Rede Nacional pela Primeira Infância, ele cita que o século XX foi o século da infância. Foi onde todos os olhares se voltaram para esse tema e a ciência trouxe contribuições importantes que evidenciavam todos os estudos até então. E é um tema tão importante, né, Silvia, que inclusive ganhou um mês aí, o mês da primeira infância, que foi agora em agosto. Então, tá aí também o motivo da gente ter te convidado para falar um pouco mais sobre isso. E o Brasil ganhou agora também em agosto a Secretaria Nacional da Primeira Infância.
Então, realmente, o assunto é muito sério. E aí, dentro disso, né, Silvia, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre as consequências para uma criança que não tem o tratamento adequado durante os primeiros anos. Quer dizer, uma criança que não cresce com tantos cuidados, que não cresce com acesso à educação, né, à família. Quais são as consequências para essa criança no futuro? Uhum. Os estudos apontam, Fabíola, que os resultados da negligência nesse período trazem grandes prejuízos para o desenvolvimento do ser humano de uma maneira geral, tá? Existem pesquisas do Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard, que é um grande parceiro da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que aponta sobre a influência do estresse na vida da criança. E ele divide esse estresse em 3 etapas. Ele fala que existe um estresse favorável, que esse auxilia no desenvolvimento da criança, que é aquele estresse que a criança consegue superar isso sozinho e ganha aí aprendizado. Por exemplo, aquele momento em que a mãe precisa sair para o trabalho, quando a criança ainda é bebê e que ela não entende, ela chora. Ela passa por um momento de estresse, mas que ele é superável. Aquele momento em que ela vai para a creche e que ela precisa ser acolhida, porque ela está chegando para um ambiente novo, então aquilo causa um estranhamento, mas é um estresse superável, né? O estresse do medo do escuro, por exemplo, que às vezes ela acorda à noite e se depara sozinho, mas com a interação do adulto ela vai superando. Então isso é categorizado como um estresse favorável ao desenvolvimento. Ele é importante, ele fortalece as ações e reações da criança. Tem também o estresse intermediário, né? Que é aquele que a criança passa por um momento estressante, às vezes intenso, mas se ela tem o acolhimento do adulto de referência, ela passa por aquele momento de uma forma mais tranquila. O problema maior é quando essa criança passa por um momento de estresse intenso ou por um período muito prolongado, sem a intervenção desejada do adulto, entendeu? Sem a intervenção correta. Vamos pensar que há tempos a gente ouvia muito o termo que a criança, deixa ela chorar que ela para sozinha, né? E hoje a gente entende que esse momento, esse grande momento de choro pode causar, sim, um estresse tóxico na criança. E isso dificulta o desenvolvimento. Por quê? Porque quando a criança entra em estresse tóxico, o cérebro libera um cortisol, que é um hormônio que prejudica o desenvolvimento das conexões neurais, dos neurotransmissores, que é onde passam as informações através dos neurônios, formando as sinapses, né? Que são elementos fundamentais para fortalecer a arquitetura cerebral. Que uma arquitetura bem fortalecida, bem desenvolvida, é a base para o aprendizado dessa criança e para as suas relações futuras. Então, tá aí a importância dos pais estarem sempre atentos, né, Silvia? Porque as crianças estão cada vez mais atentas, mais inteligentes. Eu falo que cada criança que nasce, você se surpreende com as coisas que eles fazem, né? Você realmente se assusta, assim, quanto que eles estão mais desenvolvidos, né? Desde pequenininhos. E, então, assim, é um grande erro negligenciar que essa criança, ela pode estar, sim, entendendo situações que estão acontecendo ao redor dela. Com certeza, é um grande erro. Há tempos atrás, pensávamos que a criança não entendia o que estava por volta, né? Ou às vezes ela estava entretida num brinquedo, ou em alguma situação, assistindo uma TV, e que ela não estava conectada com o que acontecia ao seu entorno. Mas hoje a gente sabe que a criança é como se fosse um radarzinho. Ela pega tudo que está à volta dela, ela percebe, mas nem sempre ela tem maturidade para entender o que aquela situação quer dizer, né? Então, por isso que os pais precisam estar muito atentos com quais assuntos eles conversam próximo da criança, quais são os canais de TV que eles estão assistindo e que não são próprios para essa criança, quais são os programas, né? Então, tudo que acontece em torno da criança, a gente precisa estar muito atento, tanto os pais, como os cuidadores, como os educadores na creche, né?
principalmente nesse período aí dos 0 aos 3 anos. Eles estão totalmente conectados, ávidos ao conhecimento. E o mesmo vale para a gestação, né, Silvia? Durante a gestação, essa mulher também pode sofrer, de repente, algum estresse, algum trauma, e isso pode atingir a criança de alguma maneira? Pode, Fabiola. Como é que acontece isso? A criança sente quando a mãe não está bem através da corrente sanguínea da mãe. Aumenta a pressão arterial e aí isso gera um desconforto para o feto. Por isso que a mãe precisa ter uma gestação tranquila, por isso que ela precisa de uma rede de apoio, para que passe essas informações para ela. Isso é fundamental, o planejamento familiar, para ter ali um companheiro ou uma família que a apoie, né? Porque esse período é importante para que o feto tenha também tranquilidade, segurança, ainda dentro da barriga da mamãe. E agora me fala uma coisa, um ambiente de estresse, de brigas, então, ele pode contribuir para um adulto, de fato, depressivo ou mais irritado? Isso não é fator predominante, né? Porque o cérebro humano é uma máquina perfeita e dependendo das relações e experiências que os seres humanos convivem e experimentam ao longo da vida, eles têm reações distintas para as mesmas situações, vamos dizer assim. Um adulto reage de uma forma perante uma situação e outro reage de outra forma, né? Mas existem sim estudos que apontam e evidenciam que fatores de estresse extremo ou negligência na infância, abuso ou qualquer outro tipo de maus-trato pode estar sim relacionado com transtornos de ansiedade e depressão na vida adulta. Entendi. Então, assim, vamos colocar que essa criança ela sofreu algum trauma inevitável, como a perda de um familiar ou algum acidente, alguma coisa assim, que a gente sabe que realmente são coisas inevitáveis, né, Silvia? Sim, O que sim. fazer nesse sentido? Como evitar que esse trauma tão específico, tão forte, né, esse estresse tóxico, como você comentou, atinja essa criança? Os pais, nesse momento, devem talvez procurar uma ajuda profissional? Com certeza. Fabiola, a interação dos pais ou do adulto de referência, vamos dizer assim, né? Porque, às vezes, principalmente nesse período que algumas crianças vivenciaram o luto, né? Por conta da situação pandêmica que vivemos, mas esse adulto de referência, ele é fundamental nessas interações. Tá? A gente precisa explicar corretamente para a criança, porque ela vai compreender. E a gente precisa passar para ela uma certa tranquilidade, ensinar que incidentes acontecem na vida de todos os seres humanos, mas que a gente precisa se fortalecer enquanto família, se fortalecer enquanto interações, construir vínculos fortalecidos com essas crianças, que isso vão minimizar esses danos na vida adulta dela. Muita gente fala assim, né, Silvia? Ah, mas eu nem lembro o que eu fazia quando era criança. Acha, isso aí é balela, né? Eu não tinha essa memória quando era criança e agora também nem lembro mais. Mas nas pesquisas, eles indicam que, de fato, pode interferir na criança, mesmo que de maneira inconsciente, né, Silvia? Sim, sim. Alguns traumas, realmente a gente se recorda dele, né? Se a gente for parar para fazer uma análise da nossa vida, existiram acontecimentos na nossa infância que ficaram marcados até hoje, né? Já outros ficam marcados apenas no nosso subconsciente, mas que afetam a nossa vida atualmente, tá? Pesquisas apontam sobre isso. Por isso que essas interações e essa construção de vínculo, proporcionando um ambiente seguro para essas crianças, é fundamental. Silvia, conta melhor então pra gente, para os incrédulos, né, pra gente convencer realmente o pessoal de casa do quanto esse assunto é sério. Quais são as pesquisas, quais são as teorias que se baseiam todas essas afirmações? Porque existe todo um estudo até mundial nesse sentido, não é? Existe sim, Fabiola. Para os incrédulos, né? Nós temos um portal que nos referencia enquanto embasamento teórico, trazido pela Fundação Maria Souto Vidigal. Ela tem uma biblioteca digital que lá
existe o que há de mais recente em pesquisas e estudos relacionados a esse tema, tá? Vocês podem acessar através do site www.fmcv.org, tá? Ela tem uma parceria direta com o Instituto de Desenvolvimento Infantil de Harvard, que é a universidade que realiza esses estudos e embasa, né, todo o componente teórico da fundação, e é ela que norteiam as nossas práticas enquanto programa. Legal, legal, Silvia. A gente vai deixar aqui na tela também para o pessoal conhecer. Silvia, você percebe que as instituições estão cada vez mais atentas a essa fase da vida do ser humano, que seria aí da gestação aos 6 anos, e com as políticas públicas que estão sendo implementadas e tal? Como estamos com isso aqui no Brasil, de maneira geral? Sim, sim, isso vem crescendo a cada ano, né, Fabiola? Nós mesmos aqui em Votuporanga estamos com o programa há mais de 10 anos, né, mas existem outros estados que já há bem antes disso, e isso vem crescendo gradativamente. A exemplo disso foi a criação do Criança Feliz, né, que é um outro programa do governo nacional, né, e junto a isso, várias outras iniciativas de promoção do cuidado na primeira infância agora, né? E eu gostaria, então, justamente de que você repassasse aqui com a gente quais seriam essas ações que são realizadas em Votuporanga, porque a gente sabe que a cidade saiu na frente aí de muitos outros municípios nesse tema, né, da primeiríssima infância. Quais são os serviços e ações, então, oferecidos para gestantes? Vamos começar por elas. E quais as instituições estão envolvidas nisso? Porque eu sei que não é apenas a prefeitura, é realmente uma rede, né? Sim, Fabiola. E eu quero aproveitar o espaço e parabenizar, né, a iniciativa da Prefeitura de Votuporanga, né, a qual eu pertenço, por ter realizado e acreditado nisso e ter feito a parceria com a Fundação há 12 anos atrás, quase, né? Hoje, o que a Secretaria Nacional da Primeira Infância, dentro do Ministério da Cidadania, vem trazendo uma agenda interministerial com planejamento de ações voltado ao cuidado da primeira infância, formações, capacitações aos profissionais, monitoramento dessas práticas. Votuporanga já faz isso há quase uma década, né? Então, assim, a gente tem saído na frente, sim, quanto isso. E como você disse, não é apenas a Prefeitura de Votuporanga, né? Nós temos instituições parceiras. A Unifev é uma parceira no programa, juntamente com a Prefeitura. Temos a parceria da Santa Casa, do AME, instituições civil como a PAI, SENAC, as escolas particulares, as entidades filantrópicas, né? Então, a gente tem uma grande rede de apoio que faz parte de um comitê municipal, chamado de Grupo Técnico de Apoio à Primeira Infância, né, no qual nós temos representantes de várias instituições e que nós temos uma agenda mensal aí para discutir ações e acompanhar essas ações no município de Votuporanga. E aí, falando então sobre as gestantes, porque para o pessoal de casa que nunca tinha tido informações sobre isso, aqui em Votuporanga, dentro dessa rede que a Silvia comentou, são várias ações e projetos gratuitos de apoio a mulheres que estão desde a gestação até cuidando aí dos seus filhos nos primeiros anos de vida. Então, são realmente ações diretas com essas mulheres, com esses grupos. E aí, então, aqui no Coletiva, Silvia, eu gostaria que você passasse um pouquinho quais seriam essas ações, quem pode ter acesso a elas, né, para o pessoal também que está interessado aí. Vamos começar pelas gestantes. Quais seriam as ações diretamente a elas? Fabiola, todas as gestantes do município, independente se for pelo SUS ou conveniada, tá? Tem direito, nas nossas unidades básicas de saúde, ao teste rápido de gravidez. Após constatar a gravidez, ela tem direito a todos os exames de pré-natal, tá? HIV, sífilis congênita, as hepatites, né? E aí ela já é inserida no plano de pré-natal, tá? Das unidades básicas de saúde, com consultas mensais. Associados a isso, como parte de planejamento do plano de ação do programa, foi constituído grupos de gestantes, onde as unidades básicas passam orientações
para as gestantes que são atendidas naquela unidade ou para as gestantes que procurem a unidade independente desse atendimento, tá? É preconizado 2 ultrassons gratuitos para a gestante. Caso o médico ache necessário, ela pode ter direito ao 3º, tá? A Santa Casa de Votuporanga também faz esse grupo de gestante, passando orientações para as famílias, sendo importante o acompanhamento não só da gestante, mas também da rede de apoio dela, né? O pai da criança, o avô, a tia que vai auxiliar essa gestante no período de puericultura da criança, né? O AME também, o Ambulatório Médio de Especialidades, também é parceiro juntamente com a gente e também realiza esse grupo de orientações para a gestante. O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, que agora na figura da Rose Seba, que é uma parceiríssima do programa, tá? Eles também fazem kits para ser entregue para essas gestantes, kits de maternidade. E uma outra ação que a gente acha fantástica, que é a visita à maternidade. Uma vez por mês, tanto as gestantes do município ou da rede que compõe, que Votuporanga é referência, que são os 17 municípios vizinhos, eles agendam visitas para conhecer como funciona a maternidade, como será o dia do parto, o que vai ser necessário nesse dia, quais são os cuidados que a gestante precisa ter nas vésperas, né? O enfermeiro Rodrigo que faz esse acompanhamento. Então, todas essas ações voltadas para o cuidado da gestante fazem parte do plano de ação do programa Primeiríssima Infância. Silvia, depois do nascimento desse bebê, como é feito o acompanhamento da criança e também dessa mulher? Após o nascimento, a gente tem um cuidado todo especial com essa mãe, né? Preocupados ali com o blues puerperal, que é aquele período de 14 dias logo após o parto, onde a mãe pode desenvolver ali uma depressão pós-parto, né? E aí negligenciar alguns cuidados para a criança. Então, os agentes de saúde fazem visitas até o 14º dia nas casas, fazendo esse acompanhamento. O bebê tem direito às consultas de puericultura, onde os pediatras fazem a pesagem e o acompanhamento do desenvolvimento dessa criança, tá? Além do aleitamento materno, que a gente tem, o banco de leite aqui em Votuporanga, que auxilia muito essas mamães neste período após o parto, né? Então, é toda uma rede de apoio para dar um conforto maior e um atendimento de excelência para essa mamãe e, consequentemente, como cuidado para essa criança. Todas as mulheres, Silvia, podem ter acesso a essas ações ou isso é apenas para as mulheres consideradas em situação de vulnerabilidade social? Não. O direito é da criança, né? O desenvolvimento infantil dos 0 aos 3 anos. Então, independente de classe, raça, credo, independente de qualquer coisa, o direito é da criança. Então, todas as mães têm direito a isso aí juntamente com ela. Silvia, a mãe, ela pode se interessar por determinado assunto e procurar ajuda apenas em algo específico ou é preciso que ela acompanhe a rede e participe de todo o programa, desde a gestação até o nascimento do bebê? Não, Fabíola, ela pode procurar ajuda num tema específico. Vamos pensar, eu estou com dificuldades aqui no meu período de pré-natal, ela pode procurar a Secretaria da Saúde, na figura da Karen, que ela vai auxiliar, né? Após isso, estou com dificuldades da amamentação, também ela pode procurar com cuidados específicos. Se for em período de escola, que ela está com dificuldades de como proceder, de fazer matrícula da creche, como que funciona isso, a gente está à disposição lá na Secretaria da Educação para atendê-las, tá? Se essa mãe está com dificuldades familiares, se o problema é social, a Roberta, lá na Secretaria da Assistência Social, é coordenadora do programa Criança Feliz, tem um canal aberto para essas orientações, tá bem? Então, essa mãe vai ser atendida em qualquer uma das instituições do nosso município. Legal, então, Silvia, a gente vai deixar aqui todos os canais de atendimento para o pessoal de casa que ficou interessado. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho, continuando esse assunto super interessante sobre a primeira infância aqui em Votuporanga. A gente vai trazer também outras informações do que de bom pode ser feito por essa criança, tá? Então não saia daí, até já!
Estamos de volta com o Coletiva da TV Unifev. Hoje a gente recebe a Silvia Faria. Ela é pedagoga aqui de Votuporanga e responsável pelo programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, articuladora municipal. E ela está contando um pouquinho para a gente de quais são as orientações oferecidas aqui em Votuporanga para gestantes, também no cuidado com essa criança depois do nascimento. Silvia, me fala então agora um pouquinho sobre números, né? Que comprovem realmente a eficiência, a eficácia dessas ações no cuidado das gestantes e também depois da criança. Existem números de mortalidade infantil que tenham impactado positivamente para isso? Existe sim, Fabiola. Quando o Votuporanga foi tida como um local para iniciar as ações do programa, né? Que Votuporanga fez parte de um piloto no estado de São Paulo, juntamente com outras 5 regiões. Nós tínhamos uma equipe bem desenhada, uma estrutura que favorecia, mas mesmo assim a gente tinha dados de, em média, 18, 19 óbitos por ano, né? E isso foi uma das coisas que chamou a atenção, tá? Foi por aí que começaram, então, a cumprir-se os planos de ação. Hoje, após 11 anos de programa e com várias ações já bem definidas, a gente consegue ver uma grande diminuição nesses casos. Por exemplo, o dado deste ano, nós temos até agosto 3 mortes infantil, né? Nos últimos anos, uma média de 6 a 7 óbitos. Então, perto dos 19 óbitos que tivemos na última década, a gente pode encarar isso como um resultado positivo do programa. Muito interessante mesmo, Silvia, que bom, né? Números muito bons. Agora me fala, recentemente vocês realizaram a Semana da Primeira Infância, agora em agosto, dentro do mês da Primeira Infância. Como é que a sociedade tem recebido essas ações, tem participado dos projetos de vocês? Há 10 anos a gente tem uma agenda no município, né? E nós temos uma lei que assegura o cumprimento desta semana aqui em Votuporanga. Então, na nossa cidade, porque isso não é uma agenda fechada do estado, tá? Na nossa cidade nós comemoramos na última semana de agosto. E há 10 anos a gente realiza ações para a comunidade. Na verdade, a Semana do Bebê, ela entra como eixo de mobilização do programa, que é onde tudo que é realizado dentro das instituições, a gente veicula isso para toda a sociedade, associada a atividades lúdicas para as crianças. Tá? Infelizmente, no último ano, nós só conseguimos fazer por forma de orientações, né, de maneira digital, por conta da pandemia. Esse ano, nós já começamos a nos arriscar de forma híbrida, né? Algumas ações aconteceram presencial, outras ações aconteceram de forma remota. Houveram a parceria de especialistas da saúde que gravaram vídeos orientativos e as escolas encaminharam as famílias, né? Já outras instituições conseguiram fazer alguma atividade presencial para as famílias. Espero que no próximo ano a gente volte com aquela agenda territorial, né? Porque, na verdade, o grande objetivo do programa é fazer ações nos territórios. A informação explícita dessa semana é levar orientações e informações sobre o desenvolvimento infantil. Mas a ação que está implícita, que é aquela que a gente não vê, é o fortalecimento dos vínculos das unidades, tanto de educação, saúde e assistência. Tá? No planejamento das ações da Semana do Bebê, acontece um fortalecimento aí desses vínculos entre os gestores das unidades. E isso favorece o atendimento. Porque se nós pensarmos que no mesmo território, o posto de saúde, a creche e o CRAS, eles atendem a mesma família, né? Com especificidades diferentes de cada área e demandas diferentes para cada área, mas eles estão com a mesma demanda, com a mesma família. Então, dessa maneira, eles se apoiam, né? E isso facilita muito os processos dentro das instituições. Agora me conta, vocês têm algum trabalho de busca ativa dessas famílias e vocês ainda encontram resistência, Silvia, nesse sentido?
Uhum. Sim, a busca ativa é feita através do programa Criança Feliz, né? Que ele compõe com os visitadores, né? Que tem cadastro lá no Sistema Único. Esses visitadores acompanham essas famílias e fazem os devidos encaminhamentos para a rede de apoio, tá? E infelizmente sim, Fabíola, mesmo após 10 anos aí de programa no município, aí a gente ainda encontra as famílias descrentes, né? As famílias que ainda não aderem às orientações, e mais triste ainda, eles não buscam por essas informações. Apesar das instituições realizarem ações e abrir um espaço para que a família vá até a escola, vá até o centro de referência, vá até o postinho para receber isso, a gente tem um público ainda reduzido. Tá? Se pegarmos listas de presença, a gente consegue comprovar que é feita a oferta, mas ainda não conseguimos a adesão em massa da população. Mas estamos caminhando para isso. Fica então um recado aí também da TV Unifev, a você de casa que conheça gestantes que estejam precisando de ajuda, né? Então tem esse caminho aí oferecido por Votuporanga. Agora, gestantes usuárias de álcool e outras drogas, Silvia, elas também têm essa atenção de vocês de forma mais especial, não é isso? Com certeza, Fabíola, sim. Porque a gente, sabendo dessa importância do desenvolvimento neuronal da criança, e sabemos dos efeitos danosos que o uso de substâncias tóxicas ocasionam, né? Com a dificuldade aí da liberação da dopamina, da noradrenalina, que impacta diretamente no desenvolvimento da criança e pode trazer transtornos tanto de aprendizagem como de comportamento. Então, essas gestantes usuárias de droga, a gente tem um olhar muito mais atento do que para as demais. Nós temos um grupo intersetorial que mantém essa atenção direta acompanhando essas gestantes, tá? Nós temos agendas a cada 3 meses, mas quando há necessidade, a gente já aciona a rede e fazemos reuniões extraordinárias, né? O que compõe essa rede? Santa Casa, casa de acolhimento, a unidade de saúde mental. Então, a gente fica ali monitorando essa gestante para qualquer intervenção, pensando aí no cuidado desse feto, né? E agora me conta, Silvia, a licença paternidade, ela foi ampliada para 20 dias, né, em fevereiro de 2016. Foi o marco legal da primeira infância. Quais os principais benefícios da paternidade ativa, né, presente ali junto com a mãe e com o bebê, para o desenvolvimento e a vida adulta dessa criança? Uhum. Fabíola, esse foi um grande ganho, né, que o marco legal da primeira infância nos trouxe, mas ele ainda é facultativo, tá? Apenas na França esse ano passou a ser obrigatório esse período, mas as empresas ainda podem facultar, mantendo como obrigatório apenas os 5 dias. Mas por que ele é tão importante? Por conta desta tranquilidade, deste acompanhamento com a gestante, ou com a puérpera, né, logo após, porque quem já passou pela maternidade sabe quão difícil é este período do nascimento da criança e a quantidade de demandas que ele requer, né? E é fundamental que o pai esteja presente nesse momento. Há estudos, inclusive, de que a gente, em alguns países mais desenvolvidos, já tem a licença parentalidade. O que é isso? Qualquer pessoa que tenha ali ou feito uma adoção, ou seja o pai, ou seja a mãe, ele tem direito a essa licença de 4 a 6 meses para cuidar da criança, né? Então, isso são avanços que a gente busca para a melhoria dessa fase, pensando na importância do acompanhamento com o pai. A gente tem ainda uma cultura de que o cuidado com a criança fica para a mãe e que o pai é o provedor, né? Mas nas últimas décadas a gente tem percebido uma relação de parceria entre os casais, né? A esposa também sai para manter o sustento da família, juntamente com o homem, e eles também já têm dividido afazeres domésticos, né? E aí existe um movimento, então, nesse auxílio para o pai também dividir os cuidados com a criança.
Há estudos que dizem que a criança ela ainda se identifica como um ser único, ela e a mãe, mesmo após o nascimento. Ela leva um tempo para fazer essa divisão. Então, ela pensa que ela e a mamãe é a mesma pessoa. Então, com a mãe, esse vínculo já está estabelecido. Mas com o pai, ele precisa construir esse vínculo com a criança. Ele precisa ser o homem de referência para ele. Né? Então, por isso que é tão importante nesses primeiros dias a presença integral do pai juntamente com a mãe nos cuidados desse bebê. Outra situação que vocês trouxeram na Semana do Bebê, Silvia, foi a musicalização, uma atividade de musicalização para bebês. Conta pra gente qual é a importância da música nesses primeiros anos de vida e como trabalhar isso em casa desde a gestação. Sim, a música traz benefícios inúmeros para o bebê, né? Estudos apontam que os bebês, as crianças como um todo, eles aprendem através dos sentidos, né? Das atividades multissensoriais. Tem um estudo muito interessante nos Estados Unidos que um grupo de gestantes ouvia uma mesma playlist durante a gestação. E depois foi comprovado que ao nascimento dos bebês, em período de choro extremo, onde colocada essa mesma playlist, houve uma redução do choro. As crianças se acalmaram. Então, assim, existem referências de que realmente desde a barriga da mamãe, essas crianças já ouvem e já sentem a batida da música, né? A música também contribui para acalmar, contribui para ampliar o repertório que auxilia na fala, né? Então, assim, além desses benefícios, a gente pode trazer algo como tranquilidade no comportamento das crianças. Por isso que desde muito pequenininho a gente trabalha com a musicalização dentro dos Centros Municipais de Educação Infantil e orienta que as famílias também façam isso em casa, né? Cantando para essas crianças, tirando sons de objetos simples, né? Como do próprio corpo, inclusive, batendo palmas, né? Ouvindo uma música adequada para essa idade, porque tudo isso estimula e traz benefícios para o desenvolvimento infantil. Você falou aí agora música adequada para essa idade. Muitos pais têm gostos pessoais diferentes, querem trazer outras coisas para a criança. É recomendado também trazer músicas da vida adulta? Ou quais seriam as músicas adequadas para as crianças? Fabíola, a criança ainda não tem maturidade para distinguir o que é certo e errado quando é muito pequena, né? E existem algumas músicas que é do gosto dos pais que fazem apologias a algumas coisas que não são indicadas para esse período, né? Então a gente orienta que bebês ouçam músicas clássicas, músicas que tranquilizem, que tenham toques suaves, né? Músicas que tenham sons de animais. Então, assim, existem vários cantores, grupos, como Trelelê, Palavra Cantada, que trazem músicas específicas para essa faixa etária e que contribuem para esse desenvolvimento. Você falou que a criança é multissensorial, não é? Essa questão também de contato com a natureza, contato com a terra, contato com a água, também faz toda a diferença, né, Silvia? Com certeza, é fundamental. A criança aprende quando ela experimenta diversas sensações. Né? Tanto É a bagunça, que né? É a bagunça que às vezes a mãe fica brava. Isso, que às vezes as mães ficam enlouquecidas por conta da sujeira, né? Mas mal sabem que essa sujeira e essa bagunça faz parte do desenvolvimento, na verdade ela é necessária, tá? Quanto a sujeira, bagunça, experimentos são muito importantes nessa fase. Agora me fala uma coisa, fazer uma criança comer nem sempre é fácil. O pessoal de casa deve estar todo mundo assim, é verdade. Quais as principais orientações que vocês dão nesse sentido? Primeiro, logo no início da vida, existe uma dificuldade, inclusive, com a amamentação, né? Apesar de parecer algo muito natural, mas não é. Não é simples assim. A criança não pega a mama da mãe e já sai sugando isso com facilidade. Não. Existe uma grande dificuldade, inclusive, de muitas mamães nessa pega correta, né? A gente orienta que busque o banco de leite, peça orientações com profissionais, participem de grupos de amamentação.
E isso vai intensificando quando a gente começa a inserir os alimentos, né? Por volta de 6 meses, que a gente indica aí o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, mas após esse período já pode estar sendo inserido as frutinhas, as papas salgadas, né? A gente orienta que os pais não deixem isso muito mole, que tenha alguns pedacinhos ali que favoreça a mastigação, porque isso é fundamental para a aquisição da linguagem mais tarde. E não é fácil mesmo, viu, gente? Então, por isso que a gente precisa tornar esse momento o mais lúdico possível, tá? Vamos começar pelos alimentos que agradam mais o paladar das crianças e aos pouquinhos a gente vai inserindo outros tipos de alimento para a gente perceber também o que ela gosta, o que não gosta, o que talvez ela seja alérgica ou não, mas realmente é um período bem difícil, que demanda paciência e apoio, viu, de toda a família, tá? A gente precisa aí da ajuda do papai nesse momento, da avó, né? Porque é um momento mesmo muito delicado. Mas passa. Silvia, vocês defendem seguir uma rotina exatamente com horários, mesmo que a criança não queira comer naquele horário? Quais são as orientações? Fabíola, rotina é fundamental na vida de uma criança. Por isso que muitas mães dizem assim, como ele faz isso aí na escola e lá em casa eu não consigo? Porque na escola a criança se habitua com aquela rotina. A criança precisa ter horários, né? A criança tem que ter horário certo para levantar, tem que ter um horário aproximado para a alimentação, precisa ter o horinho do descanso, do sono durante o dia. Dormir cedo faz parte desse acompanhamento, né? Então, quando a gente constrói essa rotina, em prazo de 10 dias aproximadamente, uns para mais, outros para menos, a gente consegue benefícios com essa criança nesse sentido, tá? Então, sim, a rotina é fundamental para conseguir aí um horário de alimentação mais tranquilo. Agora me conta uma coisa, nesse período da pandemia, muitas crianças, elas nasceram, né, nesse período da pandemia, estão se desenvolvendo aí, já estamos há mais de um ano, né, vivendo tudo isso. Esse distanciamento social, como é que vocês enxergam o impacto disso para uma criança? Algumas, inclusive, também foram tiradas do convívio escolar, né, tinham uns amiguinhos ali todo dia, de repente já não tem mais. Como é que vocês enxergam e entendem tudo isso, Silvia, como impacto na vida dessa criança? Uhum. Sim, Fabíola, todo mundo, o mundo inteiro passou por isso, né? Nós precisamos, porque a gente precisava cuidar do bem maior, que era a vida da população, né? Mas, infelizmente, não tem como a gente fazer vistas grossas para o impacto que isso vai ocasionar. Estudos apontam, inclusive, que vamos recuperar esses 1 ano e meio, 2 anos de pandemia nos próximos 10 anos. Tá? Mas, como estudos também apontam sobre a plasticidade cerebral, nós sabemos que, se bem desenvolvido, bem estimulado, a gente consegue reverter esses danos, né? Então, o momento pede calma, principalmente para os pais e para os educadores que estão recebendo agora de volta essas crianças dentro das escolas, né? Elas chegaram realmente com uma defasagem bem grande, a gente já tem relatos disso. Mas agora é momento de acolhê-las, tranquilizá-las e começar um trabalho de fato de estimulação, um trabalho sério, que demande aí um estudo constante e ofereça experiências e interações bem fortalecidas para a gente poder auxiliar esse desenvolvimento das crianças e diminuir o mais rápido possível essa lacuna que a pandemia deixou. Esses estudos, Silvia, que a gente está comentando aqui hoje, eles indicam a presença, a importância da presença da mãe, principalmente até os 3 anos de idade. É isso ou eu estou errada? A presença mais próxima, né? E aí, muitas mães, a gente sabe que não têm condições, né, de ficar exclusivamente com seus filhos e acabam tendo que deixá-los com familiares ou com babás ou em creches. Como vocês avaliam essa questão? Grandes países mais desenvolvidos, na verdade, por exemplo, como a Finlândia, a Austrália, países europeus, eles já prevêem uma licença maternidade para a mãe de até os 2 aninhos. Infelizmente, o Brasil ainda está um pouquinho longe disso, né? Mas eu tenho fé que a gente ainda consiga grandes avanços. Por isso que a Fundação traz o eixo de formação.
A gente acredita que a gente precisa desenvolver competências no adulto para que ele possa desenvolver essa criança da forma ideal, tá? Então, vamos pensar que na ausência da mãe, a gente precisa estar acompanhando esse adulto de referência, sejam eles a babá, os educadores da creche, os professores, né? Ou quem vai cuidar dessa criança enquanto essa mamãe trabalha, porque, infelizmente, as mães precisaram sair para o mercado de trabalho para prover o sustento dentro de casa, auxiliando seus maridos, né, auxiliando os pais, e o desenvolvimento precisa acontecer. Como nós já conversamos, se é feito interações saudáveis, estimulações adequadas, esse prejuízo ele é minimizado. Uhum. Agora me fala uma coisa, existem duas possibilidades desastrosas aí para o desenvolvimento da criança, que é a superproteção de um lado e o abandono de outro, né? É o 880 que a gente fala. Existe um limite ideal, Silvia, para essa presença na vida da criança? Olha, Fabiola, o limite, não só para a vida da criança, mas eu acho que para a vida de todo ser humano, é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? A gente precisa manter um equilíbrio aí. A negligência e o abandono faz com que essa criança se sinta menos amada, né? Se sinta incapacitada, e isso daí ocasiona grandes danos no comportamento dela e também no desenvolvimento cognitivo dessa criança. Só que também o cuidado excessivo também é tão prejudicial à criança quanto a negligência. Porque nós vamos transformar essa criança num adulto inseguro, um adulto que acredita que ele não é capaz de realizar as suas demandas diárias, porque a sua mãe, seu pai sempre supriu isso. Então, toda vez que ele se deparar com uma situação de estresse, ele não vai conseguir se desempenhar adequadamente, né? Então, a gente acredita, através de estudos sobre o tema, que a gente precisa, sim, deixar que essa criança passe por algumas situações desafiantes e que a gente se mantenha com um olhar atento para auxiliá-la quando for necessário. Mas a gente precisa permitir que ela experimente também desagrados, né? Porque na nossa vida adulta, a gente não tem só situações favoráveis. Na verdade, a gente encontra muito mais situações desfavoráveis que nos descontrolam emocionalmente, e isso está relacionado diretamente à criação que nós tivemos lá na nossa infância. Os pais, eles têm muitas dúvidas, né, sobre como criar os seus filhos, e aí eles esperam, claro, sempre que eles tenham um sucesso profissional no futuro, e eles pretendem colaborar com isso, né, desde a infância dessa criança. Quais orientações você daria para uma boa educação dessa criança que vai definir aí um sucesso escolar e profissional? Na verdade, o que os estudos apontam é que o amor, o cuidado, o afeto que a gente desempenha, a gente oferece para essa criança a partir do 0 ano é fundamental, tão importante quanto a alimentação, quanto a vacinação, quanto a oferta de conhecimentos pedagógicos, vamos dizer assim, tá? E isso não tem preço. Qualquer família, de qualquer classe social, consegue ofertar um ambiente seguro, agradável, com boas interações, munida de muito afeto e de muito amor, associada à estimulação, né? Há muito cedo a gente oferecer bons livros, um repertório musical adequado, grandes experiências, contato com a natureza, exposição ao sol, brincadeiras ao ar livre, tudo isso beneficia para esse desenvolvimento. Não existe uma receita, Fabiola, né? O importante é cuidado com o amor. E existe também um problema com a internet, né, Silvia? A gente tem os pais aí desesperados com essas crianças que não saem do celular e também crianças superativas que querem fazer de tudo, né? Ou por outro lado, os pais que também pedem que essas crianças façam de tudo. Como encontrar, então, esse limite ideal para que não crie aí um ambiente de estresse prejudicial para essa criança? Isso é um campo delicado, né, Fabiola? Eu também sofro isso com os meus filhos, né? Principalmente agora, com essa pandemia, que nós precisamos isolá-los de tudo, acabou intensificando essa exposição às telas, né? Mas o importante, sim, é reduzir.
não é fácil, mas eu volto a dizer daquela rotina bem estabelecida, né? E colocar realmente limites, fazer com que essa criança passe mais tempo ao ar livre. Não é fácil competir com as tecnologias e com a oferta dos videogames, dos celulares, a informação ao toque do dedo, né? Mas principalmente para as crianças bem pequenas, até os 3 anos, é fundamental que a exposição seja muito reduzida, porque a criança aprende através das interações, né, de forma ativa. E se ela fica na frente da TV, ela está passiva ali, né? E aí o aprendizado diminui. Eu sei que neste momento está difícil, mas a gente precisa fazer um esforcinho, sim, para diminuir essa exposição aos equipamentos tecnológicos. Silvia, junto à Semana do Bebê, que foi realizada agora em agosto, também foi comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E em Votuporanga, a gente sabe que a APAE faz um trabalho referência aí nesse sentido. Como é hoje o apoio oferecido aos pais que têm crianças com alguma deficiência? Particularmente em Votuporanga, a nossa Semana do Bebê sempre coincide com a Semana da Pessoa com Deficiência, né? É o mesmo período e a gente associa ações. E a APAE é uma grande parceira do programa, né? Quem conhece a instituição sabe da importância da oferta deste trabalho para toda a comunidade de pessoas com deficiência. Eles fazem um trabalho intersetorial lá dentro, tem parcerias de forma da assistência social, parceria com o Fundeb, com classes de acompanhamento escolar, e também com a participação de profissionais da área da saúde, que são contratados com benefícios próprios, que garantem aí a estimulação sensório-motor dessas crianças, além do acompanhamento psicológico com essas famílias, né? Por isso é tão importante as promoções que a instituição faz para garantir o atendimento a essas crianças, né? Se a gente fala até agora que é importante a estimulação, o acompanhamento para toda criança, imagine para as crianças com alguma deficiência, né? Então, é fundamental o trabalho desenvolvido pela APAE e o acompanhamento que é dado para todas as famílias. Silvia, então, para finalizar, deixa para o pessoal de casa, mais uma vez, o convite para que essas gestantes, né, interessadas participem dos programas de vocês. Ainda há vagas, ainda é possível participar? Sim, sempre há vagas, né? Por favor, descobriu que está gestante ou desconfia que está, procure a nossa unidade básica de saúde, você já vai ser inserida no nosso programa de pré-natal, tá? Sempre que houver um convite, tanto pela escola, pelo posto de saúde ou pelo centro de referência do seu bairro, procure participar, são informações muito importantes e que vão levar de fato aí o desenvolvimento da nossa sociedade. Existe um ditado africano que eu acho ele muito profundo, que diz que para se desenvolver uma sociedade a gente precisa de todos estarem em parceria, né? É por isso que as ações do programa prevê de forma intersetorial se fortalecer em prol do desenvolvimento infantil. Tá certo, Silvia. Meus parabéns por todo esse trabalho que vocês desenvolvem. Espero que esse recado chegue aí a muitas famílias de Votuporanga. Muito obrigada pela sua atenção aqui hoje, Silvia. Imagina, eu é que agradeço em nome da Secretaria da Educação, em nome da Prefeitura, esse espaço que foi concedido para que a gente pudesse fazer esse diálogo com vocês. E a gente vai deixar aqui mais uma vez, então, o site da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. É uma fundação nacional, não é, Silvia? Muito reconhecida nessa área, né, de primeira infância. Sim, sim. Tem Primeira Infância em Pauta.org, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.org, são todos endereços eletrônicos que a gente consegue ali um referencial teórico muito vasto que nos ampara nessas medidas de acompanhamento tanto das gestantes como para as crianças até 6 anos. Bacana. Fica então a dica aí de leitura para vocês aí de casa. Muito obrigada, Silvia. Até a próxima. Eu que agradeço, Fabiola. Até a próxima. Muito obrigada a você aí de casa também pela sua companhia. O Coletiva de hoje fica por aqui, mas a gente volta na próxima semana com uma entrevista super interessante para você. Até lá!